Olá, tudo bem? Nós vamos agora na aula de língua portuguesa. Vamos fazer um ditado de letras e sílabas, ok? Mas antes de começarmos o ditado, primeira coisa que você vai fazer no seu caderno de língua portuguesa, você vai fazer o cabeçalho, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, o cabeçalho com a letra cursiva e com a letra bastão, ok? Olha, daqui uns dias não vou mandar mais, tá bom? Porque já tá dando para vocês fixarem como que faz o ditado, ok? Porque agora é o nome da escola, a data e o enunciado aqui, que é o ditado, que hoje nesse caso, tá bom? Então já dá para vocês irem fixando aí como que é feito o cabeçalho. Então vejam. Mas por enquanto eu ainda vou mandando. Então, vocês vão fazer o cabeçalho, vão pular uma linha, né? Depois que escrever aqui ditado de letras e sílabas, pula uma linha e aí vocês vão fazer essa atividade. Aqui nós temos algumas imagens. E aí, vocês vão escrever o nome de cada uma dessas imagens, uma embaixo da outra, no seu caderno, tá bom? Sendo que essas palavras é com R ou RR. Pode ser que algumas tenham o R forte, só o R forte, que é aquele R que vai no início da palavra, tá bom? Sempre que o R estiver no início, for a primeira letra da palavra, ele é um R forte. Ou ainda vai ter palavras que tenham o R fraco, com som fraco no meio da palavra entre duas vogais. Este R fraco entre duas vogais, ele vai estar sozinho, tá bom? E quando que o R é forte entre duas vogais? Quando ele está em dois R's, ok? E aí, esses dois R's vêm entre vogais, tá? Então, vocês vão escrever, olha só, escreva no caderno o nome das imagens, como eu já comentei. E aí, depois, só um instante, peraí. Você vai escrever uma palavra embaixo da outra, pulando uma linha. Então, escreveu lá, coloca número 1 para esta palavra aqui, para esta imagem. Número 1, aí escreve, pula uma linha. Número 2, escreve, pula uma linha. Número 3, escreve, pula uma linha. Depois 4, 5, 6, 7, tá bom? Esses espaços aqui era se vocês fossem escrever aqui. Mas como nós estamos fazendo como uma atividade online, você vai fazer no seu caderno, tá bom? Próximo passo, vamos lá. Terminou, né? Fez o ditado, tudo certinho. Aí agora você vai. Vamos entender um pouquinho como que as palavras são formadas, tá? Então, ó, as palavras são formadas por letras, ok? Quais são as letras? Todas as letras do alfabeto, que são as consoantes e as vogais, tá bom? Além delas, elas também, essas letras, elas formam sílabas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de sílabas, ó. O T e o O M e o A, o T e o E, né? Então, juntando consoantes e vogais, nós vamos conseguir formar sílabas. Juntando sílabas, nós vamos conseguir formar palavras. Olha aqui, ó. Tomate, tomate. Caneca, caneca. Tomada, tomada, tá? Nesta atividade aqui que eu coloquei, vocês percebem que a palavra tomate, ela está dividida em 3 quadrinhos? Isso quer dizer o quê? Que ela tem 3 sons, tá? As sílabas, elas são os sons que existem nas palavras. Então, tem palavras com 3 sons, tem palavra com um som só, tem palavra com 4, tá? Vai depender da quantidade de sílabas, ok? Então, ó, tomate tem 3 sílabas, caneca tem 3 e tomada tem 3 também, ok? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais das sílabas. Quais são as características? Então, existem sílabas somente de uma vogal. Por exemplo, aqui nós temos a palavra saúde, brasileiro e anão.
E estas 3 palavras já estão divididas em sílabas. A palavra saúde, ela tem 1, 2, 3. Porque quando você fala a palavra saúde pausadamente, sílaba por sílaba, a gente vai falar, ó, sa-u-de. Então, sa é uma sílaba, u é outra sílaba, de é outra sílaba, tá bom? Olha brasileiro, ó. Bra-zi-le-i-ro. E olha a palavra anão, não. Ok? Então, nestas 3 palavras e muitas outras, existem sílabas somente com uma vogal, como é o caso aqui, ó, da letra U na palavra saúde, da letra I na palavra brasileiro e a letra A na palavra anão. Ok? Então, existem sílabas desta forma. Vamos para uma próxima característica de sílabas. Existem sílabas que é consoante mais vogal. Então, vejam. Nós temos aqui a palavra casa, boneca, menino. Então, olha aqui, ó. O C é uma consoante e o A é uma vogal. O S é uma consoante e o A é uma vogal. Então, aqui, a sílaba K com a sílaba ZA, nós formamos casa. Então, a palavra casa, ela tem 2 sons, ok? Boneca. Boneca tem 3 sons. E as sílabas que formam boneca, elas são com uma consoante e uma vogal. Olha aqui a palavra menino, uma consoante e uma vogal, ok? Vamos ver mais umas. Aí tem palavras que vem vogal mais consoante, né? Que a vogal vem antes da consoante. Então, olha só as palavras. Anjo, ampola, árvore e asno. Vejam, a palavra anjo, ela tem 2 sons. Anjo. E olha aqui, olha, uma vogal e depois uma consoante. Olha na palavra ampola. Ampola. Ampola tem 3 sons. Então, ó, e olha aqui, a vogal e a consoante. A palavra árvore tem 3 sons. E aqui nós temos a vogal A com a consoante R. E temos a palavra asno. Asno tem 2 sons e nós temos a vogal A e a consoante S na primeira sílaba, ok? E nas palavras vocês podem encontrar, por exemplo, na palavra ampola, nós temos vogal mais consoante e nós também temos consoante mais vogal, tá? Por exemplo, aqui na palavra saúde, nós temos consoante mais vogal, vogal, consoante e vogal, tá? Então, em uma palavra, pode ter sílabas de várias formações. Consoante com vogal, vogal com consoante, só vogal, tá? Tem mais uma característica que eu quero que vocês observem. Consoante mais vogal. Tá? Então, são 3 letras em uma única sílaba. Vamos ver as palavras. Chapéu, ninho, assado, ferro. A palavra chapéu, ela tem 3 sons. Chá, pé, u, certo? E olha que interessante a palavra chapéu. Ela tem consoante C, consoante H, mais uma vogal. Então, consoante, consoante, vogal. Olha a outra sílaba da palavra chapéu, o P. Tem uma consoante e uma vogal. E a última sílaba da palavra chapéu tem uma vogal. Viram como é possível aparecer vários tipos de sílabas em uma única palavra? Olha a palavra ninho.
Olha aqui, ó, consoante, consoante, vogal. Olha a palavra assado. Olha que interessante. Essa daqui nós temos consoante, vogal, consoante, consoante, certo? Só que na palavra assado tem os dois S's, assim como na palavra ferro tem dois R's. Quando a gente faz separação de sílaba, as letrinhas que elas andam em par, como SS e RR, não pode ficar na mesma sílaba. Vocês percebem que aqui ficou uma vogal e uma consoante e uma vogal, porque eles têm que ficar separados dois S's. E a mesma coisa aconteceu com a palavra ferro. Não pode ficar junto quando nós vamos separar sílabas com as letras RR, tá bom? Um último agora. Eu vou colocar o meu reloginho aqui para o cantinho. Então, nós temos consoante mais vogal mais vogal. Vamos ver as palavras. Ai, desculpa. O reloginho ainda está atrapalhando. Vamos lá. Então, vejam. Nós temos consoante, vogal, vogal. Olha aqui, ó. Consoante, vogal, vogal, vogal. 3 vogais numa sílaba só, junto com uma consoante. Então, vogal é consoante, vogal, vogal, consoante. Consoante, vogal, vogal. Então, vejam. Guitarra, queijo, qualquer, quiabo. Aqui na palavra guitarra, ela tem 3 sons. Guitarra, ok? Então, vejam. Aqui nós temos o exemplo da consoante, vogal, vogal. E também temos o exemplo do RR. Olha como eles ficaram separados. Um vai ficar em uma sílaba e o outro na próxima sílaba. Aí nós temos a palavra queijo, qualquer e quiabo. Na palavra quiabo, nós temos consoante, vogal, vogal, só vogal, consoante, vogal, tá bom? Então, agora que eu espero que vocês já tenham entendido, nós vamos realizar a atividade da página 43 e 44. Então, eu vou explicar para você, ó. Veja as palavras retiradas da tira do Armandinho. A tira do Armandinho está na página 42, tá bom? Então, vejam, ó. Sempre, dizem, lançar, então, quando, lançamento. Vocês vão separar a sílaba, lembrando que, por exemplo, nós temos consoante, vogal, consoante, 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 vogal. E aí, vocês vão pensar, por exemplo, a palavra sempre. Tem quantos sons? Ela tem sempre. Então, ela tem 2 sons. Você vai separar aqui, ó, em 2 sílabas. A palavra dizem tem 2 sons também. Dizem. Separar em 2 sílabas. Lançar. 2 sons. Lançar. 2 sílabas. A palavra então tem 2 sons, vai separar em 2 sílabas. Quando, 2 sons, separar em 2 sílabas. E a palavra lançamento tem, ó, lançamento. Tem 4 sons. Então, você vai separar em sílabas aqui, ó, em 4 sílabas, tá bom? Lembrando, gente, que a letra M, a letra N, elas não podem ficar sozinhas e elas têm que ficar com a sílaba que vem antes dela. Por exemplo, olha, presta atenção no som da palavra sempre. Então, sem, quando a gente fala, se a gente fosse falar só o S, o E é C, mas com o M muda o som, fica um som sem. Então, isso quer dizer que o M tem que ficar junto com o S e com o E. A mesma coisa acontece em dizem. Olha o som do M.
Olha aqui, ó, o lan. Se a gente fosse só a sílaba LA, seria lá, mas com N vai ficar lançar. É para dar esse som de lan, esse som que parece que sai do nosso nariz. Ó, lan. Olha o en, né? Quan. Lançamento. Tá bom? Então, preste atenção na separação de sílaba, tá? Qualquer coisa, volta um pouquinho aí, ouve de novo o que a Pro falou aqui nesse exercício, para você poder realizar. E você dá pausa no vídeo para poder realizar, depois você continua. Na letra B, agora sublinhe as sílabas que têm a letra M ou a letra N. Sublinhar, gente, é passar um tracinho embaixo da palavra, tá bom? Então, vocês vão sublinhar as sílabas que têm a letra M e a letra N. No caso da palavra sempre, você vai sublinhar, vai passar um tracinho embaixo da sílaba sem, porque aqui vai ter o M, tá bom? Você pode passar o tracinho embaixo, ou seja, sublinhar na palavra ou na sílaba quando você fizer a separação aqui embaixo, tá? C. Organize as palavras no quadro de acordo com o lugar que as letras M ou N ocupam na sílaba. Então, tem M no início da palavra? Na primeira sílaba da palavra? Então, vamos voltar aqui na palavra sempre. A primeira sílaba é sem. Então, o M está no início da palavra, na primeira sílaba. Então, ele vai ficar aqui, ó, nesta coluna, sempre. Tá bom? A palavra dizem. O M está onde? Na primeira sílaba, no início da palavra, que é o di, ou no fim da palavra? Está no fim. Então, você vai colocar aqui, ó, no fim da palavra, a palavra dizem, ok? Vamos pensar nessa palavra aqui, que é um pouquinho mais complicada. Lançamento. Lançamento, ela tem no início da palavra, lan, e ela também tem no meio, olha o men. Então, você vai ter que escrever ela na primeira coluna e na coluna do meio, tá bom? E aí, pense nas outras palavras para você colocar. Agora, exercício 2. Leia as palavras e reescreva-as, acrescentando a letra N após a vogal em destaque. Então, nós temos aqui, ó, zico. Se eu colocar a letra N no meio, logo após a vogal que está de uma cor diferente, vai ficar zinco. Catar. Você vai colocar um N depois do A, você vai reescrever aqui. A mesma coisa com a palavra mito, mata, nuca, lido, valete, barraco, pote e ata. Então, você vai colocar a letra N sempre depois dessas vogais que estão coloridas e vai escrever aqui na frente, tá? Agora, observe estas palavras na atividade 3. Babá, bamba. Lobo, lombo. Tapo, tampo. Rapa, rampa. Que letras vêm logo depois do M em final de sílaba? O M ele está vindo antes de duas letrinhas. Lembra da historinha que a Pro contou? Das duas letrinhas, uma barrigudinha e uma cabeçudinha, que decidiram nadar no lago? E aí a letra M foi lá e salvou elas? Então, você vai escrever aqui quem são essas duas letras que o M está vindo antes, aqui no exercício 3, tá bom? Nós já estamos terminando. Vamos para a próxima, que é a última página. Organize as palavras do quadro nas colunas correspondentes. Vamos ver as colunas primeiro. Nós temos palavra com N em final de sílaba e temos palavras com M em final de sílaba. Isso não quer dizer, gente, que vai estar no final da palavra. É no final da sílaba.
Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra pêndulo. Nós temos a letra N. Então, olha só, a palavra pêndulo, ela tem 3 sons. Pêndulo. Então, a letra N, ela está aparecendo no final da primeira sílaba, certo? Então, olha só, palavras com N em final de sílaba. Então, a palavra pêndulo vai vir nesta coluna, que é palavras com N em final de sílaba. Então, eu já vou escrever aqui para vocês poderem entender um pouco melhor isso, tá? Só um instantinho. Então, eu coloquei aqui, ó, eu até separei a sílaba para você poder entender, ó, pêndulo. Então, essa palavra, ela tem 3 sílabas. A primeira, aliás, tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. E a letra N está aparecendo no final de uma sílaba. Olha aqui, ó, pen. Então, vai ficar nessa coluna. A palavra shampoo, o M está aparecendo no final de uma sílaba, sendo que a palavra shampoo tem 2 sílabas, ó, 2 sons. Shampoo, ok? Então, ela vai ficar nesta coluna. Aí, você vai fazer das próximas palavras, que tem, ó, empate, santo, menta, fonte, pomba, samba, dezembro, avenca, antigo, 11, lombada, domingo, lâmpada, tinta, lembrar, empada. E aí, você não precisa separar a sílaba, tá? Se você quiser separar, vai ficar mais fácil e é bom que você vai treinar. Mas nessa atividade não está pedindo isso. Eu só separei para ficar mais fácil para você entender que o N está no final de uma sílaba e o M no final de uma sílaba, que pode estar na primeira sílaba, na segunda sílaba ou na terceira sílaba. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Um beijinho bem docinho para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as sílabas, tá bom? Até mais!